Oi, gente, tudo bom? Hoje a gente vai conversar um pouco sobre o Google Forms ou formulários Google, né? Vai depender muito da configuração da sua conta de e-mail. Bom, é uma ferramenta do Google que permite ao professor a criação e o acompanhamento de pesquisas, enquetes, diagnósticos, levantamentos de opinião e entre outros. O Google Forms é um serviço gratuito e de criação de formulários totalmente online. Nele, nós podemos produzir questões de múltipla escolha, questões discursivas, avaliações em escala numérica, entre várias outras opções que a gente vai ver agora no tutorial. O tutorial está dividido em duas partes, então na primeira nós veremos a criação de pesquisas e na segunda nós veremos a criação de testes com avaliação automática por meio do Google Forms. Vamos lá? Bom, gente, agora nós vamos então para a criação do nosso formulário de pesquisa no Google Forms. Bom, primeiramente eu vou mostrar para vocês como acessar, né, essa página de criação do Google Forms. Então, vocês vão lá no e-mail de vocês, né, no Gmail. Aqui no canto superior direito, vocês vão clicar nesse ícone, que é o ícone de apps do Google. Caso o formulários Google ou Google Forms não apareça aqui nessa lista, você rola até embaixo e clica em mais do Google. Ao clicar em mais do Google, vai aparecer todos os produtos, vão aparecer todos os produtos do Google. Para facilitar, clique em Ctrl F e comece a digitar formulários ou Google Forms, porque vai depender da configuração do teu e-mail. O meu encontrou aqui como formulários. Eu dou um duplo clique. Ele vai me perguntar se é empresa ou pessoal, eu vou dizer que é pessoal. E então ele vai apresentar todos os forms que eu já criei, todos os formulários que eu já criei. Caso vocês não tenham criado nenhum, vai aparecer apenas a opção iniciar um novo formulário e esse formulário é em branco. Basta que vocês cliquem aqui na opção de criar um formulário em branco. Vamos lá? Bom, gente, para facilitar o nosso passo a passo, eu já criei um formulário de teste, né, para que vocês possam ver o comportamento de todos os tipos de questão. Então, eu vou abrir aqui o meu formulário de teste, vocês vão abrir um formulário em branco. Então, vamos lá. Aqui, a gente vai iniciar dando um nome para esse formulário. Então, eu vou chamar de pesquisa diagnóstica. Saio, ele já salva automaticamente. Então, aqui é diagnóstico. Diagnóstico. Aqui, gente, vocês podem colocar uma mensagem, né, para convidar as pessoas a responderem o formulário de vocês. Então, é importante que seja uma mensagem atrativa, que explique a importância dessa pesquisa. Depois, nós vamos começar a inserção das questões. Vejam só, quando vocês criarem, ele vai aparecer só com essa primeira área, né, essa área de entrada, de apresentação. Aqui ao lado, vocês vão ter as opções para começar a criar as questões. Então, aqui nesse menu, nós temos adicionar perguntas, importar perguntas, vocês podem importar de bancos que vocês já tenham. Aqui a gente pode adicionar um título ou uma descrição a alguma pergunta, alguma outra questão que necessite de maior descrição. Aqui a gente pode adicionar também uma imagem, um vídeo ou uma nova sessão. Vamos começar então pelas perguntas. Cliquei, ele já adiciona. Como padrão, ele adiciona uma pergunta de múltipla escolha, mas basta vir aqui e alterar a pergunta com base em todas essas possibilidades que ele oferece. A gente vai ver cada uma delas agora. Todas as perguntas têm opção de utilização de imagem, tanto no enunciado quanto nas respostas. E aí eu vou mostrar para vocês, porque o mecanismo é o mesmo para todos os campos, né? O mecanismo de acrescentar a imagem. Aqui abaixo, as questões elas vão apresentar também algumas opções. Então, eu tenho a opção de duplicar a questão. Isso é para geralmente aquelas questões em que só muda o enunciado, mas as alternativas de resposta são as mesmas. Para que eu não tenha que refazer tudo, basta duplicar. Aqui eu posso excluir a questão
Aqui eu posso dizer se a questão é obrigatória, ou seja, a pessoa não consegue ir em frente sem ter respondido, ou não. Eu sugiro para vocês que enquanto vocês estiverem criando, não coloquem nenhuma como obrigatória, porque para testar isso dificulta um pouco. Então deixem todas desativadas e depois você vai ativando de acordo com o teu interesse. Aqui nesses 3 pontinhos eu tenho algumas opções, como adicionar a descrição da questão, ir para a sessão com base na resposta. Eu vou explicar para vocês o que é isso. Bom, por exemplo, eu tenho num questionário uma questão que me pergunta: você tem filhos? Sim ou não? Caso eu responda sim, eu vou responder uma série de questões sobre filhos. Caso eu responda não, eu vou ser encaminhada para uma próxima sessão. Então, essa ancoragem que ele faz facilita muito para o respondente, para que ele não tenha que ficar respondendo, não se aplica para várias questões. Então, a gente vai ver como isso funciona. E ordenar as opções de forma aleatória. Então, por exemplo, eu construo aqui uma questão com sim e não, mas se eu marcar essa opção de ordenar aleatoriamente, pode ser não e sim, entenderam? Então, vamos lá, gente. Aqui eu vou apagar essa questão de múltipla escolha que ele criou e vou mostrar para vocês todas as questões que eu já criei padronizadas. Bom, esse é o modelo de questão de resposta curta, então ele é composto por um enunciado e aqui um espaço para que as pessoas respondam. Aqui eu coloquei nome completo, então para a pessoa responder o nome dela. Essa questão aqui é a questão de caixa de seleção. O que é a caixa de seleção? É aquele tipo de questão que você pode marcar várias alternativas. Então, aqui eu coloquei como exemplo quais são as suas áreas de interesse. E aí você vai marcar todas as áreas que são do seu interesse. Mas como é que eu insiro essas opções, Janaína? Bom, quando vocês acessarem, esses quadrinhos eles vão estar com opção 1, opção 2, ó, deixa eu adicionar uma aqui para vocês observarem. Caixa de seleção. Ó, então aqui eu tenho o meu enunciado, aqui eu tenho a opção 1, eu vou colocar artes, aí eu venho para outra opção, eu vou colocar música, e aí eu vou dando Enter e vou criando as minhas opções. E ao final eu tenho a opção ainda de colocar outro, que a pessoa pode escrever, uma opção que não foi pensada por você. Vou excluir essa aqui. Depois eu tenho também a opção data de nascimento, né? Que na verdade é data, né? A minha questão é que é data de nascimento. Então, essa opção data são para respostas que sejam compostas de dia, mês e ano. Aqui eu pedi para que a pessoa coloque a data de nascimento. Todas essas opções estão aqui, viu, gente, nessa lateral. Basta vocês escolherem. Aqui é uma opção de múltipla escolha, onde eu posso marcar apenas uma alternativa como correta. Então, eu coloquei dentre as cores a seguir qual é a sua favorita. Aqui eu tenho uma opção de lista suspensa. O que é lista suspensa? Quando eu vou responder uma questão e elas aparecem em formato de lista abaixo do enunciado. Então, aqui na minha lista suspensa, eu coloquei, bom, quantos filhos você tem? Ele vai de nenhum até 6 ou mais. Aqui eu tenho uma questão de escala linear, onde eu tenho uma escala aqui, no meu caso, a minha escala vai de 0 a 5, mas você pode editar, gente. Você pode colocar a escala de 0 até 10. Então, a minha vai de 0 a 5, onde 0 significa péssimas e 5 excelentes, porque eu estou avaliando atividades que foram propostas para o filho da pessoa para a qual eu estou enviando a pesquisa, certo? E ela vai aparecer para o respondente. Deixa eu clicar fora para ele mostrar, como as bolinhas, para ele clicar. Depois eu tenho uma questão de parágrafo, que é o mesmo esquema da questão de resposta curta, porém a resposta ela pode ser um texto mais longo, não tem determinação de quantidade de caracteres. Depois eu tenho a questão de fazer upload, e esse é muito bacana, gente, porque você pode marcar para a pessoa entregar um arquivo. Então, aqui no meu caso, eu coloquei anexe uma atividade que seu filho tem realizado. Aí, o Google Forms me pergunta se eu quero permitir apenas determinados tipos específicos de arquivo. Não, porque no meu caso a pessoa pode anexar um texto, uma foto, ela pode anexar várias mídias diferentes, um vídeo, mas caso você queira fazer essa determinação, basta acionar aqui e ele vai te perguntar quais são os tipos de documento que estão permitidos, tá bem? Isso aqui, gente, vocês tomem muito cuidado, porque quando a gente utiliza a plataforma Google e os seus elementos, as suas ferramentas, recursos, nós temos um espaço determinado, né, dentro da plataforma.
Então, todos os materiais que os alunos, estudantes, as pessoas que estão respondendo a sua pesquisa encaminharem, eles vão direto para a sua conta, né? Para a conta de quem criou esse formulário. Então, isso vai pesar dentro do seu limite de espaço. E assim que ele for excedido, o Google não aceita mais esses envios, desde que você faça um plano que te gere mais espaço na nuvem para armazenamento. Então, tomem esse cuidado. Aqui você pode definir o máximo de arquivos e o tamanho desses arquivos. Aqui, gente, eu tenho uma questão bem interessante que é a grade de seleção. A grade de seleção é aquele tipo de questão em que eu coloco um item na linha, um conceito, e nas colunas eu coloco questões que estão relacionadas com esse item ou conceito. Então, aqui neste caso, eu coloquei: marque os itens que você possui na sua casa. Então, na linha vai aparecer TV, geladeira, sofá, internet, e nas colunas sim ou não, para ele dizer se ele possui ou se ele não possui. Aqui vocês precisam tomar um cuidado com essa configuração, porque, olha só, exigir uma resposta em cada linha é o nosso caso, porque se a pessoa responder sim e não, é contraditório. Então, eu quero que em cada linha eu tenha apenas uma resposta, ou sim ou não. Quando eu marco aqui nos 3 pontinhos, ele me dá a opção de limitar uma resposta por coluna. Se eu fizesse isso, eu estaria dizendo que a pessoa só conseguiria responder em uma das colunas. Então, por exemplo, para a TV, ela respondeu sim. Ela já utilizou a resposta da coluna sim, ela não vai conseguir responder para as demais. Então, tem que ter esse cuidado na hora de construir a questão e verificar o que você quer saber, né? O que você está tentando levantar. Depois a gente tem também essa parte de grade de múltipla escolha. É o mesmo esquema, né, dessa caixa de grade de seleção, no entanto, você marca apenas uma opção. Então, esses são os tipos de questões que o Google Forms nos apresenta. Agora, gente, a gente vai verificar algumas questões das configurações. Vejam que aqui eu inseri todas as questões e eu sugiro a vocês que façam isso. Insiram todas as questões primeiro e depois comecem a categorização. Lá no planejamento de vocês, essa categorização, a criação das questões, ela é anterior ao passo de criação dentro do software. Então, vocês já sabem as categorizações. Então, quando vocês criam ela assim de forma corrida, fica mais fácil para categorizar posteriormente. Agora a gente vai realizar então essa categorização que aqui dentro do Google Forms nós chamamos de sessões. Então vamos lá, essa aqui é a minha primeira sessão. Essa primeira sessão de diagnóstico, na minha organização, ela é composta apenas por essa pergunta de nome completo. Então eu quero inserir uma próxima sessão a partir dessa pergunta de áreas de interesse. Então, eu vou clicar aqui na anterior, na nome completo, e vou adicionar uma sessão. Ela vai adicionar a sessão logo abaixo, e essa minha sessão vai chamar caracterização. E aqui eu posso colocar uma descrição para minha sessão. Cada sessão fica numa página. Quando a pessoa for responder a tua pesquisa, você vai observar isso. Então, eu tenho aqui a caracterização, e eu vou verificar quais são as questões que compõem a caracterização. Ok? A caracterização vai até essa questão. Então, eu tenho que adicionar uma nova sessão aqui, certo? Só que vejam só, essa minha próxima questão, ela é uma questão que se a pessoa responder que ela não tem filhos, eu quero que ela não precise responder essas questões aqui sobre os filhos. Então, eu quero que ela vá direto para a última sessão. Então, o que eu vou fazer? Eu vou criar essa sessão como filhos, eu vou determinar aqui embaixo, eu clico na questão, e aqui nos 3 pontinhos eu vou dizer ir para a sessão com base na resposta. E agora eu vou configurar o meu encaminhamento. Gente, só tem uma questão. É importante que vocês deixem para fazer essa configuração depois de terem criado todas as categorias, porque senão depois vocês vão ter que voltar e editar novamente. Então, vamos terminar de criar as nossas categorias, depois a gente volta? Então, essa questão, ela precisa estar numa sessão única para que a gente possa chamar as demais. Então, aqui eu vou criar mais uma sessão, tá bom? Aqui, gente, essa sessão, na verdade, aqui, essa sessão ela tem que ficar sem título, desculpem, essa fica sem título,
porque é a abertura com a questão que vai determinar para a gente se ele vai pular de etapa ou se ele vai continuar na próxima sessão. Essa é a nossa sessão Filhos. E aqui eu vou criar mais uma sessão, que é a sessão Dados de Infraestrutura. Então, pronto, criadas as minhas sessões, eu vou vir aqui na minha sessão sem título e vou definir os critérios, então, para ela. Então, vamos lá. Se a pessoa responder nenhum, para onde que eu quero que ela vá? Eu quero que ela vá direto para dados de infraestrutura. Se a pessoa responder que tem um filho ou mais, eu quero que ela vá para a seção Filhos. Então, eu vou fazer essa configuração para cada uma das alternativas, tá? E ele vai fazer a ancoragem. Ok, feita a ancoragem, a gente continua. Já criei todas as minhas sessões, o meu formulário já está organizado. Eu posso também inserir uma imagem, né, gente, que eu falei e não demonstrei como é que a gente faz. Então, por exemplo, eu clico aqui em qualquer questão e digo que eu quero aqui adicionar uma imagem. Essa imagem ela pode ser uma introdução para alguma questão que eu queira trabalhar. Então, eu tenho essas opções de fazer upload, câmera, URL, fotos, Google Drive ou pesquisa. Eu vou utilizar o upload da minha máquina. Vou clico em procurar. Ele vai abrir as imagens que estão na minha máquina, então vocês não estão vendo. Eu dou um duplo clique na imagem e ele vai carregar. Assim que ele finalizar o carregamento, ele vai inserir a imagem subsequente à questão em que eu cliquei. Então, ele funciona sempre dessa forma, gente. Eu clico aqui para adicionar uma coisa, ele vai adicionar logo abaixo. Então, aqui eu tenho a minha imagem, digamos que ela seja relacionada à minha próxima pergunta. Eu tenho também como incluir imagem aqui nas opções de algumas questões. Então, ó, a grade de seleção, ela permite apenas o enunciado. Aí eu tenho algumas questões que permitem que eu coloque também, deixa eu achar, gente, múltipla escolha. A múltipla escolha, ela permite também que eu adicione uma imagem nas alternativas, então que a pessoa responda com base em alternativas construídas por meio de imagens. Isso também é possível, certo? Bom, então nós fechamos aqui a construção do nosso questionário e agora nós vamos trabalhar um pouquinho o layout dele, né? A parte visual do nosso formulário de pesquisa. Na parte de layout, gente, nós vamos trabalhar com as opções que estão aqui, ó, no canto superior direito. Então, a gente vai clicar primeiramente aqui na paleta, e aqui nessa paleta nós vamos escolher a configuração das cores e se a gente quer ou não colocar um cabeçalho. Então, para colocar um cabeçalho, eu vou clicar em escolher imagem. Ele vai abrir uma biblioteca do Google, onde eu tenho essa biblioteca caracterizada por temas. Então, eu posso utilizar uma imagem do Google ou eu posso utilizar uma imagem do meu computador fazendo upload, como a gente já fez dentro do formulário. Deixa eu ver se tem alguma imagem aqui que me atende. Gostei dessa aqui. Cliquei, inserir. Duplo clique, ela vai direto, tá bom? Ele já vai inseri-la aqui. Automaticamente, ele vai me sugerir um tema. Então, ele faz a junção da cor do tema com o plano de fundo, mas eu posso também alterar. Posso fazer de acordo com do meu gosto. Eu vou aceitar a sugestão dele, mas vou mudar o plano de fundo para um pouquinho mais escuro. E ele sempre faz essa configuração entre a cor do tema e o plano de fundo, né? São variações das cores. E aqui eu posso escolher o estilo da fonte. Eu, particularmente, gosto do estilo básico, porque eu acredito que ele é mais fácil para o leitor, para quem está respondendo o teu formulário, né? Alguns são muito estilizados e acabam tendo uma visualização um pouco mais difícil. Então, eu gosto do básico, mas isso fica a critério de cada um. Pronto, gente. Terminamos a parte do nosso layout, agora a gente vai para a parte de configuração do nosso formulário de pesquisa. Clicou aqui em configurações e vou definir o que eu quero enquanto configuração. Bom, primeira coisa, eu quero coletar o endereço de e-mail dos respondentes. Se eu clicar em sim, aí a pessoa vai ter que colocar o e-mail para responder a minha pesquisa.
e eu vou repassar recibos das respostas para as pessoas, aí eu posso marcar se a pessoa que responder solicitar o recibo, ou eu posso marcar sempre. Aí vai depender da minha escolha. Eu tenho que limitar apenas uma resposta. Para isso, a pessoa vai ter que estar logada no Gmail, senão ela não vai conseguir responder o formulário se eu marcar isso aqui, limitar a uma resposta. Então, eles vão ter que estar logados no Google para conseguir responder a minha pesquisa. Os participantes podem editar o formulário após o envio? Gente, isso é extremamente perigoso, viu? Então tome muito cuidado com isso. Se eles podem editar a resposta deles. Então, dependendo do tipo de levantamento que você está fazendo, isso é meio complexo, né? Mas depende muito da tua organização. Então, se eu marcar essa opção, quer dizer que depois de enviar, a pessoa tem o link, ela pode entrar e ela consegue editar a sua resposta. As pessoas podem ver os gráficos e sumário das respostas de texto? Também você que fica a teu critério. E aqui, como eu coloquei uma questão de upload, ele vai me perguntar qual é o tamanho máximo dos arquivos para upload. Eu vou colocar aqui, vou colocar aqui o mínimo, né? 1 GB. E salvo as minhas configurações. Bom, gente, quanto à apresentação, antes de salvar, perdão, quanto à apresentação, eu quero mostrar a barra de progresso, isso é bacana, porque senão a pessoa vai ficando agoniada, ela não sabe o tamanho do seu questionário. Então, pode deixar marcada, interessante. Você quer embaralhar a ordem das perguntas? No meu caso, não, mas fica a critério. Você quer mostrar o link para que ela envie para que ela possa enviar outra resposta, então responde mais de uma vez? Aqui está desabilitado porque eu disse lá em geral que cada pessoa só pode responder uma vez. Eu vou só desmarcar essa opção, gente, porque como a gente vai fazer teste, aí pode ser que ele não me permita responder várias vezes. E aqui uma mensagem de confirmação. Então, muito obrigada por ter participado dessa pesquisa. Tá? E aí cada um escreve a mensagem do jeito que considerar melhor. Essa parte dos testes nós vamos ver daqui a pouquinho, na segunda parte do tutorial. Salvo as minhas alterações. Pronto, gente, agora a gente vai visualizar o nosso Google, o nosso formulário para verificar se ele ficou de acordo com o que nós esperávamos. Então, você vai clicar aqui em visualização e ele vai abrir um preview do formulário e a gente vai começar a preencher. A gente não voltou naquela questão das questões obrigatórias, né? Mas eu coloquei que eu gostaria de coletar os e-mails, então o endereço de e-mail é obrigatório, isso já fica como automático. O nome completo eu também marquei como obrigatório, então se a pessoa não respondeu o nome completo, ela não segue para a próxima sessão. Vejam, gente, que cada sessão fica em uma página. Eu fui para a próxima. Aí aqui eu tenho os dados de caracterização, onde eu coloquei lá um conceito para essa sessão. E aqui eu vou colocar as minhas áreas de interesse. Vejam que funcionou, eu posso marcar quantas eu quiser. A minha data de nascimento. Nossa, gente. Tá. Fui inventar uma data de nascimento e não deu certo, viram? Vou colocar minha data de nascimento, ele foi gentil aqui, ele escondeu. Dentre as cores a seguir, qual é a sua favorita? Olha só, é múltipla escolha, então só consigo escolher uma opção. E eu vou para a próxima. Vamos ver se funcionou, gente, aquela nossa questão de pular, né, a questão. Olha só, como eu não dei um nome para a sessão, ela não aparece aqui como um nome, né? Ela não aparece como uma categoria como as outras apareceram. Então, quantos filhos você tem? Se eu disser nenhum, ele tem que ir para a minha seção de dados de infraestrutura. E se eu responder que tem um ou mais, ele tem que ir para a seção de filhos. Vamos ver se vai funcionar? Nenhum. Próximo. Dados de infraestrutura, funcionou bem? Agora deixa eu voltar e responder que eu tenho 3. Próximo. Ele vai para a categoria de filhos, então funcionou direitinho. Aqui, gente, essa pergunta de escala, a pessoa vai marcar. Aqui o parágrafo ela vai escrever, perdão. Aqui como adicionar um arquivo, vou mostrar para vocês. Então, ele vai clicar em adicionar arquivo. Ele vai selecionar o arquivo. Aqui abriu o meu computador, né? Eu vou escolher o arquivo dentro do meu computador. Aqui ele está subindo esse arquivo.
Eu vou clicar em fazer o upload. Finalizando o upload, o arquivo já vai aparecer aqui. Próximo. Aqui eu vou responder, olha aquela questão das colunas, gente, que a gente comentou. Então, tem TV? Sim e não. Ah, ele aceitou? Sim e não. Então, a gente precisa... Ah, não, ele não aceitou não, gente. Olha, diz aqui que eu não posso. Eu tenho que escolher só uma opção por linha. Agora tá certinho, né? Se eu marcar isso aqui, ele não vai aceitar, porque ele vai dizer... Agora não apareceu a informação. Deixa eu ver se ele tá carregando, gente. Porque eu só posso escolher uma opção por linha. Ao menos uma opção por linha. Então, ele está permitindo que eu marque aqui as duas opções. Então, a gente precisa voltar e rever o que precisa ser feito nessa configuração, para o caso de que eu não quero que ele permita que eu marque, né, as duas opções para que elas não fiquem contraditórias, como a gente havia comentado. Aqui a imagem que eu inseri, e aqui a marcação dos itens que possui na casa. Ó, aqui é excludente, né? Então, talvez essa questão de grade de seleção de múltipla escolha funcione melhor para o meu objetivo do que essa. Como eu tenho duas opções, eu posso excluir essa, porque essa seria mais não para questões excludentes, mas sim para questões que a pessoa possa marcar várias opções, certo? E eu vou enviar, porque essa era a minha última questão. Pronto, dentro do meu questionário, a única questão que não se comportou da forma com que eu gostaria foi essa questão aqui. Aqui a gente voltou, porque ele abre em duas abas. Foi essa questão aqui da grade de seleção. Então, no meu caso, eu vou excluí-la, porque eu vi aqui que ela não tem a opção de limitar apenas uma resposta por linha. Ela só limita uma resposta por coluna, que aí também não me atende. Então, eu vou excluí-la. E vou utilizar a outra questão que eu já tinha aqui, que é a mesma questão. Formulário finalizado, teste de visualização feito. Agora a gente vai passar para o envio. Como é que eu envio esse formulário para que as pessoas respondam? Então, eu vou clicar aqui em enviar. Gente, um detalhe muito importante. Esse link aqui é o link da edição. É o link que vocês editam o formulário. Então, não é o link que vocês vão encaminhar para que as pessoas respondam a pesquisa de vocês, tá bem? Então, esse link é o link de edição. Para enviar para as pessoas responderem, vocês vão clicar em enviar. Aqui nesse íconezinho de gerar link, ele vai gerar esse link, vocês vão copiar o link. E aí vocês vão poder disparar. Mas esse link é enorme. Eu posso ter aqui a opção de marcar o URL curto, ele vai me gerar um URL curto. Mas esse URL não é customizada. Bom, como é que eu customizo o URL, gente? Um dos caminhos é o site gg.gg, que ele me permite customizar a minha URL do jeito que eu quiser. Então, aqui eu vou clicar e vou dar um Ctrl V com aquela URL do meu Forms. Vou clicar aqui em customizar e vou escolher como é que vai ser a URL. Então, vai ser diagnóstico 2020. Dou um gerar URL, encurtar URL, e ele não permitiu. Vamos descobrir por quê. Pode ser que eu tenha... deixa eu copiar de novo. Pode ser que ele não tenha pego, né, a cópia do meu link. Então, copiar. Se acontecer isso, gente, vocês vão lá e copiam de novo. Ele diz que já existe, então eu tenho que escolher um outro, gente. Ele diz que essa opção diagnóstico 2020 já existe. E ele não pode gerar URLs idênticas, né? Então, eu vou colocar diagnóstico esse XX 2020. Agora ele permitiu. Então, era porque, na verdade, não era a questão do link, era o fato de que, ou eu não li direito, né? Não prestei atenção, era o fato de que alguém já tinha utilizado esse link. Dou um Ctrl C e disparo esse link, que é um link customizado do meu formulário para que as pessoas respondam. E aí, à medida em que as pessoas forem respondendo,
eu vou clicar lá no meu Google Forms, no meu formulário de pesquisa diagnóstica, e vou vir aqui em respostas, e o Google já vai me apresentar os gráficos das respostas às minhas questões. Simples, né, gente? E esses dados eu consigo baixar em Excel, né? Criar uma planilha com esses dados. Eu consigo visualizar aqui os gráficos, certo? Então, para a parte de criação de formulários de pesquisa é isso. E agora a gente vai passar, então, para a configuração quando nós quisermos utilizar os testes, né? As avaliações com o Google Forms. Bom, gente, para utilizar o Google Forms como uma ferramenta para a realização de avaliações, eu vou utilizar aqui o mesmo questionário que eu utilizei para o diagnóstico, né, apenas uma simulação. Eu vou clicar aqui em Configurações e vou na aba Testes. Aqui na aba Testes, eu vou marcar como criar um teste. À medida em que eu crio um teste, eu vou ter que voltar para o meu questionário para editar as questões e colocar valores nas questões, certo? E também feedbacks, não só valores, mas feedbacks. E aí, como é que eu libero a nota? Imediatamente após o envio ou posteriormente depois da revisão manual? Aqui eu preciso ativar, né, a coleta de e-mails, porque pode ser que eu tenha questões abertas. Para essas questões abertas, eu vou precisar fazer uma correção manual. Caso eu não tenha questões discursivas e abertas, sejam só objetivas, pode ser imediatamente após o envio, porque o próprio Google Forms faz essa correção de forma automática. As respostas, as pessoas que responderem podem ver as perguntas erradas, corretas e os valores? Aí é você quem define. Aqui eu vou salvar e vou voltar lá nas minhas questões, porque eu vou ter que editá-las, né? Já que agora elas fazem parte de uma avaliação, eu vou ter que colocar a chave de resposta. Clico aqui em chave de resposta e aí eu vou dizer quais são as certas. Aqui nesse caso são todas, mas aí vai depender, né, do tipo de questão que eu fiz. Então, aqui eu vou dizer quantos pontos vale essa questão. Essa questão vale 1 ponto. Aí o feedback, eu tenho que adicionar um feedback para as respostas incorretas e para as respostas corretas. Eu posso adicionar, gente, nesse feedback, um vídeo e um link, né, um hiperlink para algum vídeo, para algum material. Criei meus feedbacks, eu vou em salvar. E ele está criado. E eu vou fazer isso para todas as questões que sejam pontuadas. Então, eu vou clicar aqui, chave de resposta, vou marcar quais são as alternativas corretas, caso haja uma, ou aqui nesse caso só pode ter uma, né? Porque eu estou pedindo para ele marcar apenas uma. E vou dizer qual é a pontuação dessa questão e vou adicionar o feedback. E eu vou fazer isso para todas as minhas questões. E depois disso, gente, aqui ele já vai me dar o total de pontos que vale essa prova. E conforme eu for adicionando, ele vai mudando esse total de pontuação. O envio é o mesmo que o formulário de pesquisa, tá bem? Bom, gente, então foi isso. Esse foi o nosso tutorial de criação de testes e formulários de pesquisa utilizando o Google Forms. Espero que ele tenha auxiliado a vocês nas suas construções e até mais!